Abraços de luz e paz, alma irmã, querido amigo. Vamos começar relaxando o nosso corpo, se valendo da respiração. Respire profundo, suave, doce e amoravelmente. E ao mesmo tempo que inspira, tenha certeza que Deus, o ser dos seres, a alma do universo, que o Cristo, nosso mestre, modelo e guia, que a natureza, com todos os seus agentes, os missionários do Cristo, com todos os seus poderes, carreiam ao nosso encontro aquilo de que necessitamos e que ainda temos dificuldade de canalizar. Conforme essa panaceia, essa maravilha de Deus, por intermédio do ar e até da luz, se estivermos expostos ao sol, está mergulhando em nosso corpo físico e também pacificando nossas emoções, nosso mundo psíquico, emocional de modo geral, e trazendo estímulos morais e espirituais para a nossa ascensão consciencial. E conforme nós vamos inspirando, o corpo vai se acalmando e nós vamos ordenando o relaxamento. Esse relaxamento vai abrir os espaços em nosso corpo biológico, em nosso psiquismo, para que esses elementos possam se achegar e possam adentrar e ser incorporados de acordo com a nossa realidade e necessidade. E conforme vamos relaxando, os espaços vão tornando-se mais generosos e nós vamos concentrando a nossa ação. Onde queremos construir ou reconstruir os tecidos. No seu caso, as cartilagens, a estrutura articular dos joelhos, ou as articulações dos joelhos. Então, imagine como você quer se locomover, o que você quer fazer com o corpo após reconstruído. Esta é a ordem. Eu quero que seja desta forma para atender às minhas necessidades. Além da luz do sol, que é um manancial divino, além do ar que estamos respirando, além da energia do banho que podemos nos valer, além da água que trocamos de copo a copo frente ao sol pela manhã, imantando a água com aquilo que necessitamos, além do diálogo com a alimentação, direcionando a energia do alimento para aquilo que nós precisamos reconstruir ou fortalecer, nós temos uma fábrica de célula-tronco ou de células-tronco no interior da medula. Nos adultos, melhor mentalizar os fêmures. Imagine as suas coxas e dentro da medula óssea essa fábrica, que será tão grandiosa quanto a alimentação e as condições psicobiofísica, morais e espirituais que fornecermos para a sua profusão. E vamos convocá-las segundo nos ensina a própria ciência médica e também, antes dela, a ciência espiritual. Evocando essas células-tronco, para que elas possam mergulhar na corrente sanguínea e ir para o setor lesado. E nós vamos visualizando-as, atendendo o nosso convite, e nós fornecendo a alimentação adequada, o ambiente adequado, para que elas possam fazer o seu trabalho. E nós vamos mentalizando os tecidos a ser reconstruídos, os movimentos sendo restabelecidos
e a nossa movimentação fazendo o que gostaríamos de fazer acontecendo. Conforme consta em nosso livro, no final da página 348, os 2 últimos parágrafos, é mais ou menos assim. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganizam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Como fazer isso? O indivíduo ou interessado deve visualizar-se saudável, projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de perfeito equilíbrio, vendo-se recuperado, como se a cura já tivesse acontecido, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Então, essas ideias enobrecedoras, esses planos de futuras ações benéficas em nosso comportamento, vai carregar as energias equilibrantes para reorganizar as células, reconstruir os tecidos e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade dessas células. E, no nosso caso aqui, as células tronco e também as células setorial ou das articulações dos joelhos. E, somado a isso, nós podemos imaginar todo o corpo mais forte ou mais fortalecido, mais resistente e, ao mesmo tempo, mais suave os movimentos, mais leve. E assim nós vamos imaginando esse universo, esse exército, esta equipe de células-tronco, ao ser direcionadas para o setor da reconstrução, de imediato elas começam a obedecer às leis do setor. Então elas vão transformar-se em novas cartilagens, novas estruturas nos ossos das articulações e refazendo como se fosse a estrutura original de um adolescente, ou quando tínhamos pouca idade. E o que mais funciona para que isso dê certo é o que eu vou fazer do meu corpo daqui para frente. O que eu vou fazer de belo, de bom, de verdadeiro, de agradável, que me felicita e ao mesmo tempo felicita o meio onde vivo. Continua inspirando e ao mesmo tempo relaxando e concentrando a ação da luz, do ar, da água se estiver na hora do banho, para o setor lesado. E visualizando a reconstrução, imaginando os movimentos, você agachando, você levantando, você caminhando, fazendo o que precisa fazer, dirigindo e com os movimentos totalmente recuperados. E assim, pode ser qualquer setor, pode ser a audição, pode ser a visão, pode ser o tato, pode ser o olfato, pode ser o paladar, pode ser qualquer setor da vida psicobiofísica, também da parte moral e espiritual. Não se esqueça que a água trocada de copo a copo, frente ao sol pela manhã, dialogando com a energia solar ou com os cristos responsáveis por ela, com os agentes da natureza, canalizando o quanto de energia que deseja para a imantação dessa água, para transformá-la no mais perfeito alimento, no mais perfeito medicamento, diante das necessidades que ora temos. E após esse diálogo, essa mentalização, sempre trocando de copo a copo para que o sol beije a água, atravesse a água, assim como a estrutura do ar, para enriquecê-la conforme o nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos sentimentos, que também vai penetrando nesta água. E os agentes da natureza também a enriquecendo. Após o final, tomar um gole,
pode passar no local, coloque numa vasilha maior, pode terminar de encher e tome durante o dia. E no outro dia repete. Algo semelhante podemos fazer durante o banho. Após banhar-se, deixe um fiozinho de água correndo e nós vamos imaginando a água trazendo toda a energia da natureza, todos os elementos necessários para a pacificação, para a vitalização, para a reconstrução dos tecidos. Assim como colocar os nossos pés na grama ou na terra, abraçando-se numa árvore ou no meio das plantas, da vegetação, solicitando também a troca de energias vitalizadoras vindo da natureza para o nosso universo biológico, energias do nosso universo servindo pelo menos de adubo, retornando à natureza. Do mesmo modo, na hora da alimentação, antes da alimentação, parar frente ao alimento e num diálogo terno e amoroso, principalmente pelo alimento existir em nossa mesa, e dialogar com eles como se dialoga com a equipe que acabou de chegar em nossa empresa e nós vamos dar as ordens que necessitamos que eles façam em nosso universo. E na sequência, a mastigação lenta e harmoniosa, ainda visualizando o que nós pretendemos, e vamos mastigando e direcionando o energismo que será extraído pela estrutura das milhões de pequenas glândulas na intimidade da boca e já vai levando esse energismo para o corpo vitalizador do físico, o modelo organizador biológico, e assim que vai sendo triturada, vai liberando o energismo que também, ao ingerir o alimento, irá para o restante do corpo físico. A boa música também ajuda na cura em todos os sentidos, a 9ª Sinfonia de Beethoven, as 4 estações de Vivaldi, a 5ª Sinfonia de Beethoven e músicas desse quilate, assim como as boas leituras que enriquecem a mente, acalmam as emoções e estimulam o nosso progresso. E também a criatura que serve pelo prazer de ser útil, além de progredir sempre, ela encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. E por fim, aquele que se ergue em oração, sabendo que é hora de ação, de transformação, ergue consigo a humanidade inteira. E aquele que vive 1% do que prega a respeito do Evangelho do Cristo, liberta a humanidade inteira de todo o mal. Abraços de luz e paz e muito amor.